Destaques desta edição. Exportações do Amazonas crescem 30,64%. Manaus terá dia D de vacinação contra a influenza neste sábado. Transporte público será gratuito no dia das eleições em Manaus. Virada Sustentável chega à 6ª edição em Manaus com formato online. Amazonas registra mais de 16 mil focos de queimadas em 2020, segundo o INPE. Caixa paga hoje parcela de 600 e 300 reais para novo grupo. Presidente do Banco Central defende concentrar a ajuda do governo nas empresas. Bolsonaro defende voto impresso para a eleição de 2022. Portugal anuncia estado de emergência sanitária a partir de segunda-feira. Com resultado indefinido e sem provas, Trump diz estar sendo roubado durante a apuração. Redes de TV americanas tiraram o discurso de Trump do ar quando ele começou a falar em fraudes sem comprovação. Já está preso um dos assaltantes que mataram um frentista em posto de combustível na M070. Homem que caminhava pelo meio-fio morre atropelado na M070. O Jornal da Manhã, 71 anos no ar, começa agora. Previsão do tempo. O Climatempo está prevendo 35 milímetros de chuva com probabilidade de 90%. Nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, fala o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Manaus amanhece com 25 graus de temperatura e a máxima não deve ultrapassar os 31 graus Celsius. A umidade do ar está em 92%. Os ventos estão com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 6 de novembro. Chegamos aos 310 dias do ano. Faltam 56 para terminar 2020. Dia de São Leonardo Noblar. Também é o Dia Nacional do Riso. Dia Nacional do Amigo da Marinha. Dia do Saxofonista. E o Dia Internacional para a Prevenção da Exploração do Ambiente em Tempo de Guerra e de Conflito Armado, criado por ato da Assembleia Geral da ONU, com o intuito de criar normas ao meio ambiente quando um país está em guerra. Esta é a edição 84.987 do Jornal da Manhã. O Rio Negro desceu só 1 centímetro. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, seu nível em relação ao mar estava em 16 metros e 61 centímetros. Estão abertos para pousos e decolagens os aeroportos Brigadeiro Eduardo Gomes e o Ajuricaba, o militar de Ponta Pelada. Agora 5h32 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Sonoplasta Itamar Jardina. A Prefeitura de Manaus anunciou que a partir desse sábado as linhas de ônibus 418, Cidade Nova, T3, T2 e Educandos e 713, Jardim Mauá, Santa Luzia, T2 e Centro terão itinerários ampliados até o Porto da Ciasa, na zona sul de Manaus. Outra novidade é o lançamento de uma nova linha de ônibus, a 027, que vai atender áreas da zona norte. Os novos itinerários e a criação de mais uma opção de linha sob a gestão do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana beneficiam moradores das zonas sul, leste e norte. As linhas 418 e 713, antes de chegarem ao Porto da Ciasa, incluem itinerários que passam por trechos do centro, Cachoeirinha e Distrito Industrial. A frota total de 15 coletivos circula até a meia-noite e substitui as antigas linhas 018, 628 e 629 que atendiam até às 21 horas. 5h33 em Manaus. O ex-vereador de Iranduba, Nilo Florencio Nunes, morreu na manhã de ontem em sua casa aqui em Manaus aos 94 anos de idade. O ex-parlamentar, que era irmão do desembargador aposentado Osana Florencio de Menezes, morreu de causas naturais, segundo informaram seus familiares. O velório está acontecendo na funerária São Francisco, no bairro de Cachoeirinha, e o enterro acontecerá às 15 horas de hoje no cemitério São João Batista. Temos informações de Manacapuru, onde está o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Com a aproximação das eleições municipais de 2020, os 5 prefeituráveis que disputam a prefeitura de Manacapuru travam uma grande batalha para conseguir o voto do eleitor na iminência de conquistar o tão cobiçado lugar no poder executivo. Já os candidatos a vereadores não dispensam os argumentos do ilusionismo e lutam por uma das 17 vagas na Câmara Municipal. Este ano, as eleições terão algumas mudanças,
dentre elas o não uso do sistema biométrico, que será dispensado devido à pandemia do novo coronavírus. Doutora Scarlett Braga, juíza eleitoral da 6ª Zona Eleitoral, que conduzirá o pleito no próximo dia 15 de novembro, relata como estão os preparativos para as eleições. De fato, as eleições municipais de 2020 ocorrem em um momento atípico, diferenciadas em relação às anteriores, especialmente por conta da pandemia, causada pelo novo coronavírus. Falando aqui pela 6ª Zona Eleitoral, nós temos um quantitativo de pessoas convocadas compatível com o trabalho no dia das eleições. Os mesários já estão com os cursos concluídos e a expectativa é que tudo ocorra na mais absoluta normalidade, dentro do esperado. Estamos trabalhando para isso. As urnas já se encontram na sede do TRE, estão em processo de geração de mídia e lacração, e a partir de amanhã, sábado, todas elas serão encaminhadas para os municípios que fazem parte da 6ª Zona Eleitoral, que além de Manacapuru inclui Carapiranga e Ananu. Poeirão. 5h36 em Manaus. Através do aplicativo Mano, um ouvinte, o Marcos, está solicitando aqui a Manaus Energia, que vai até a rua Santa Rita, no bairro Cidade de Deus, próximo do Salmo 91, para trocar as lâmpadas queimadas nos postes de rua. Os moradores estão desesperados com a escuridão e, claro, facilitando a bandidagem na área. Eleições americanas em tempo aqui. Biden, que estava muito atrás de Trump na Geórgia, nesse instante, atualizando os números. Biden passa Trump na Geórgia e fica muito perto de vencer a eleição americana. E ele estava muito atrás e agora está na frente. A jornalista Nauzila Campos, da TV Encontro das Águas, está desaparecida desde as 8 horas da manhã de ontem, após sair de casa em seu carro modelo Ford Car. Segundo familiares e amigos, Nauzila Campos, que também é advogada, sofre de depressão crônica e já sumiu outras vezes, sendo uma delas em 2016, quando ela foi encontrada na cidade de Boa Vista, em Roraima. Informações dão conta de que por volta do meio-dia de ontem, câmeras de monitoramento registraram imagens do carro da jornalista passando pela BR-174. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou no Boletim Diário de Casos de Covid-19, edição número 216, ontem, o registro de 671 novos casos da doença. Destes, 620 foram detectados por testes rápidos, sendo 208 na capital e 412 no interior. Entre pacientes em Manaus, há o registro de 2.926 óbitos confirmados em decorrência do novo coronavírus. No interior, são 61 municípios com óbitos confirmados até o momento, totalizando 1.681. E atenção, o recadastramento obrigatório dos servidores do governo do Amazonas será retomado a partir do dia 16 deste mês, conforme decreto publicado esta semana. A publicação determinará que a retomada será exclusivamente para os agentes públicos ativos do estado do Amazonas. Para os pensionistas e servidores inativos, é bom lembrar da Fundação Amazon Prev, o recadastramento continua suspenso até 31 de dezembro deste ano. A empresa estadual de turismo do Amazonas lança nesta sexta-feira a campanha Alô Turista, para incentivar a contratação de prestadores de serviços turísticos inscritos no Cadastro, sistema do Ministério do Turismo de cadastro de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor. Esse sistema é gerido pelo governo federal com apoio da Amazonas Tour e demais órgãos gestores do turismo dos estados e Distrito Federal. A contratação de serviços legalizados garante uma visita segura e, em caso de acidentes ou problemas com serviços contratados, medidas administrativas podem ser adotadas. A Amazonas Tour, nesses casos, pode acionar o MTour, que por sua vez pode punir até com cassação de registro dos prestadores. Com uma campanha, a empresa vai estimular os visitantes a verificar quem está cadastrado no sistema. Potencializando o desenvolvimento econômico do Amazonas por meio da implantação de negócios sustentáveis que sejam capazes de aproveitar os diferenciais competitivos existentes no bioma Amazônia,
A Rainforest Social Business School, primeira escola de negócios da floresta amazônica no Brasil, foi lançada ontem pela Universidade do Estado do Amazonas. A iniciativa conta com a parceria e o esforço coletivo e sinérgico do Instituto de Estudos Avançados, IEA, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuária, Universidade de São Paulo, Green Hill e Secretaria Executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas. O número de queimadas no Amazonas em 2020 chega a 16.333, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, registrados até ontem. Somente em novembro, o INPE aponta que existem 153 focos ativos. Em 2020, o estado superou o recorde anterior de 2005 e passou a ser o ano com maior número de queimadas da história. Em 2005, o acumulado de todo o ano foi de 15.644 casos. A Amazônia é o bioma mais afetado pelo problema no país. Maior festival de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus, realizada pela Fundação Amazonas Sustentável, chega à sua 6ª edição entre os dias 27 de novembro e 3 de dezembro. Neste ano, a mobilização ocorrerá pela primeira vez em formato online, possibilitando a participação de pessoas de todo o mundo. A abertura do festival acontece no dia 27 de novembro no Teatro Amazonas, com capacidade de público reduzida pela metade, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Nos dias 28 e 29 de novembro ocorrerão atividades virtuais variadas e gratuitas como meditação, yoga, contação de histórias, oficinas e apresentações artísticas. O Fórum Virada Sustentável Manaus 2020 encerra a programação com debates online envolvendo especialistas de diversas áreas entre os dias 30 de novembro e 3 de dezembro. As zonas eletrônicas destinadas para as zonas eleitorais que abrangem a zona rural de Manaus começarão a ser enviadas para os locais de votação 2 dias antes das eleições municipais de 2020, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Como forma de prevenção à pandemia do novo coronavírus, as votações não terão identificação dos eleitores por biometria e o uso de máscara será obrigatório. Conforme o TRE, os locais de votação em comunidades ribeirinhas que abrangem a 68ª zona eleitoral começarão a receber as urnas a partir da sexta-feira, dia 13. Já os locais de votação em comunidades na rodovia M010 receberão as urnas na véspera das eleições no sábado, dia 14. O primeiro turno das eleições municipais de 2020 acontece no dia 15 de novembro e o segundo, se necessário, no dia 29. O prefeito de Manaus anunciou nesta quinta-feira, por meio de coletiva de imprensa, a gratuidade no transporte público de Manaus para os eleitores no dia 15 de novembro, data que ocorrerá o primeiro turno das eleições municipais. A medida do chefe do Executivo Municipal se concretizará por meio de um decreto que ainda está sendo editado. A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado o dia D de mobilização contra a influenza. A ação foi anunciada nesta quinta-feira em um plano de estratégia contra o aumento de casos da Covid-19 causada pelo novo coronavírus. Em Manaus, a doença registra até 1º de novembro 63.504 casos confirmados com 2.895 óbitos. De acordo com a Secretaria, a vacina disponível é a mesma da campanha contra a influenza executada no primeiro semestre de 2020. As exportações do Amazonas cresceram 30,64% em setembro deste ano em relação ao mês anterior, totalizando 67,97 milhões de dólares. As importações locais, mesmo com a crise gerada pela pandemia, alcançaram o maior valor da série histórica dos últimos 5 anos para o mês de setembro, de acordo com o estudo da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação acerca da balança comercial. Para o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jório Veiga, a diversificação dos produtos exportados tem garantido receita e participação no comércio exterior. Os mercados da Venezuela e Alemanha foram os principais destinos das vendas externas do Amazonas em setembro, respondendo por 40,28% do total exportado em setembro. A China se manteve como principal origem das importações do Amazonas com o valor de 408,91 milhões de dólares, o que representa a participação de 44,39% das importações. Os Estados Unidos vêm em seguida com o valor de 102
2,85 milhões de dólares, o equivalente a 11,17% do total. Vice-presidente da República, ministros e comitiva internacional visitam Fazenda Modelo em Iranduba. O vice-presidente da República, Milton Mourão, visitou na manhã de ontem a Fazenda Santa Rosa, na Estrada do Caldeirão, em Iranduba. Ele estava acompanhado do governador do Amazonas, Wilson Lima, dos ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, e de uma comitiva de ministros e chefes de missões diplomáticas da África do Sul, Espanha, Peru, Colômbia, Canadá, Suécia, Alemanha, União Europeia, Reino Unido, França, Portugal e da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. A fazenda, pertencente ao empresário Ednei Ricardo, surgiu como assentamento e é referência por ter se desenvolvido a partir da regularização fundiária, destacando-se na agropecuária e no turismo rural. A comitiva conheceu os plantios de laranja, tanques de piscicultura, criação de abelhas com e sem ferrão e acompanhou a retirada de tambaquis de um viveiro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, reforçou a necessidade da regularização fundiária para garantir o acesso a políticas públicas e para dar condições a uma produção sustentável. Com o título da terra, o proprietário tem acesso a financiamento, tem acesso à assistência técnica rural e, consequentemente, ele passa a produzir. Ao produzir, ele gera emprego e gera renda e deixa de derrubar a floresta. O empreendimento aqui da Fazenda Santa Rosa é algo que salta aos olhos e que demonstra muito claramente a pertinência da gente prosseguir com esse processo. No segundo dia da visita ao Amazonas, a comitiva de embaixadores e ministros, liderada pelo vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, visitou também o ponto turístico do Encontro dos Rios Negro e Solimões, além da Superintendência Regional da Polícia Federal em Manaus e áreas rurais com iniciativas de agricultura sustentável na região metropolitana. Segundo Mourão, as reuniões e visitas realizadas se preocuparam em expor a complexidade dos desafios da Amazônia Ocidental e estratégia do governo para preservar e desenvolver a região. A tentativa do governo com a comitiva é responder críticas que o país sofre na área ambiental. Quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Voz Amiga, Lago do Libão. Beruri, Josivan, em Beruri. Voz da Assembleia de Deus, no Caldeirão. Voz do Novo Tempo, uma nova história, em São José do Amatari. Rádio Voz de Canutama. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portão Inhamundá.web Rádio. Voz da Liberdade, em Boa Vista do Ramos. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura, no repartimento do Tuiué. Voz Ariaú. Big Bom Iranduba e comunitária em Anguera, na Foz do Canumã, distrito de Borba. 5h52 em Manaus. Vamos interagir com todos os ouvintes que estão comunicando com o Jornal da Manhã através do aplicativo humano. A todos os nossos agradecimentos. E a dona Noêmia Correia de Souza, que hoje completa 86 anos, que ouve o Jornal da Manhã todos os dias. Ela reside na Avenida Barão do Rio Branco, bairro de São Francisco, em Manacapuru. Recebendo as parabenizações de toda a equipe do Jornal da Manhã, dona Noêmia Correia de Souza, que hoje está completando 86 anos, muito tempo ouvindo a Rádio Difusora. Polícia. Uma operação policial coordenada pela Secretaria de Segurança Pública ontem prendeu 2 homens envolvidos com o comércio ilegal de armas de fogo em Manaus. As detenções aconteceram nos bairros Cidade de Deus e Cidade Nova. E com os criminosos foram apreendidos 5 armas de fogo, além de aproximadamente 6 quilos de maconha skunk. As equipes policiais saíram a campo no início da tarde, após denúncia recebida através do telefone 181, o disque de denúncia da Secretaria de Segurança Pública. Eles montaram campana no estacionamento de um supermercado na Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, onde o infrator estaria vendendo armas. Os policiais identificaram o homem que vestia camisa estampada com o rosto do cantor jamaicano Bob Marley e efetuaram o flagrante. No local, William da Silva Lima, de 27 anos, foi revistado e flagrado com um revólver calibre 38, sem munições. Após a prisão dele, os policiais continuaram as buscas pelo comparsa de William
e seguiram para a rua Abelino Costa, no conjunto Ribeiro Júnior, Cidade Nova, onde acabaram prendendo Paul Brent Simon Dutra Melo, bonito nome, de 27 anos. Na casa dele, 4 armas de fogo foram encontradas, além das drogas e balanças de precisão. Entre as armas pegas com os criminosos estão 3 revólveres, 2 de calibre 38 e um 32, e 2 pistolas, sendo uma calibre 32 e PT 24/7. O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia Civil, e os infratores vão responder pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, associação criminosa e tráfico de drogas. Os 2 infratores já possuíam antecedentes criminais, conforme consulta realizada pelo Sistema Integrado de Segurança Pública. 6h12. Alberto Pellegrini, felizmente prenderam esses homens que vendiam armas aí na cidade. Pois é, Paulo, é mais uma grande ação da Secretaria de Segurança, né? Tendo à frente o Coronel Bonatti, que sempre realiza, Paulo, essas operações, e dessa vez aí, mais uma vez, né, com grande sucesso, com grande êxito, prendendo bandidos, tirando aí armas de circulação, armas essas, Paulo, que com certeza seriam usadas aí pela criminalidade para cometer assaltos e homicídios na cidade. Ontem de madrugada, o frentista Miqueias Júnior Portela Santana, de 27 anos, foi morto a tiros durante um assalto acontecido em um posto de combustíveis na M70, distrito do Cacau Pereira. Um dos bandidos já foi preso, Pellegrini. Pois é, Paulo, você conversava comigo e já me passava as informações, os detalhes dessa triste ocorrência que nós vamos destacar daqui a pouco, Paulo, quando o frentista Miqueias foi barbaramente assassinado. Paulo, as informações dão conta, as câmeras de segurança já mostraram que o rapaz não esboçou nenhum tipo de reação. Ele não reagiu ao assalto e ainda assim foi cruelmente assassinado numa atitude covarde desses bandidos. Os bandidos fizeram trégua, Pellegrini, quanto aos assaltos a ônibus em Manaus? Não, Paulo, ontem nós já tivemos, né, como nós noticiávamos ontem, que o ônibus da linha 678, que faz Zona Leste Ponta Negra, foi assaltado na Avenida Otávio Mirim. E nessa ocasião, Paulo, o motorista parou o ônibus, houve muita correria, o bandido acabou sendo preso, mas antes de ser preso, ainda esfaqueou o passageiro. Roberto Pellegrini, o que mais aconteceu? Muito bem, Paulo, tivemos uma noite madrugada tranquila na cidade, tudo tranquilo em relação a assaltos, também a ônibus, Paulo, de ontem para hoje nenhum, graças a Deus. Tivemos também, Paulo Guerra, movimentação tranquila no pronto-socorro 28 de agosto, com apenas 4 atendimentos por violência. Foi bem tranquilo realmente o plantão no pronto-socorro 28 de agosto. Já no pronto-socorro João Lúcio, no gigante da Zona Leste da cidade, o homem deu entrada à vítima de acidente de trânsito, queda de moto. Ele caiu, Paulo Guerra, no bairro Novo Aleixo. Ele perdeu o controle de sua máquina, rebolou pelo asfalto e ficou gravemente ferido. Ele teve que ser levado ao pronto-socorro João Lúcio por uma unidade do SAMU. Chegando lá, ele foi muito bem atendido e já não corre risco de morte. Ainda do pronto-socorro João Lúcio, o homem Paulo Guerra e o vídeo do Jornal da Manhã deu entrada com um golpe de pá na cabeça. Ele levou uma pasada na cabeça. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e o vídeo do Jornal da Manhã, na área do bairro Jorge Teixeira, por causa de brincadeira de mau gosto. O homem estava carregando areia, cansado, no meio daquele mormaço que estava acontecendo no dia de ontem. Aí passou o vizinho. É corno! Ei, corno! Ei, marido enganado! O cara que estava carregando areia perdeu a paciência e olha a pá na cabeça do seu vizinho. O homem que levou a pasada é conhecido como sapo. Mereceu. O sapo mereceu. O sapo merece, e ele levou uma pasada na cabeça ao chamar o colega, o vizinho dele, de corno. Faz essa brincadeira, vem dando o que falar. Na última semana,
teve um assassinato, como nós comentávamos aqui no Jornal da Manhã, Paulo Guerra, quando o homem acabou matando o outro também num bar por causa de brincadeira, chamando o outro de corno. Os dois já estavam bêbados e um matou o outro. Isso aconteceu no final de semana passado e foi destaque no Jornal da Manhã na última segunda-feira. Pronto, socorro, Platão Araújo, localizado no coração da zona leste da cidade. Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Ontem a pelada era boa, rapaz, lá no Zumbi dos Palmares. A pelada ontem à noite estava acontecendo, mesmo com restrição, o pessoal à noite estava batendo uma pelada, sabe, Paulo Guerra, ouvinte do Jornal da Manhã. Mas era bacana, o Zé tocava com o Fernandes, rapaz, ele tinha dois jogando com tornozeleira eletrônica, te interessa? Ele só batia assim, sabe, de 3 velas, de 3 dedos, que era para não pegar no aparelho do Wi-Fi do capeta lá, o aparelho da tornozeleira eletrônica. Uma bosta desgraçada, bandido jogando, com batendo só de trivela para não machucar a tornozeleira eletrônica. Vamos respeitar. A pelada era boa, Paulo, daí houve um desentendimento e um acabou dando uma pedrada na cabeça do outro. A discussão era por causa de futebol e por pouco não acaba em morte. Se a pedrada pega em cheio, muitos diziam que esse daí não ia escapar não, era uma pedra grande, pegou só de raspão, pegou assim pela pestana e sobrancelha, que saiu quebrando a cabeça da vítima, que levou aproximadamente 8 pontos no rosto. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo e logo após ser muito bem atendido, foi liberado. As informações dão conta que ele está fora da pelada do final de semana, entregue ao departamento médico. Falando em entregue ao departamento médico, a torcida do Flamengo está toda alvoroçada. Domingo, Gabigol volta aos gramados do Brasil afora. Mas e agora, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, que eu vou dizer que uma mulher foi estuprada, né? Sofreu pelo menos uma tentativa de estupro. Um homem desgraçado, vagabundo, ordinário, um lixo, mano, que tentou estuprar uma mulher. Isso aconteceu na rua País de Gales, no bairro Nova Cidade. Ele tentou estuprar uma mulher de 28 anos numa casa abandonada. Ele estava esperando a vítima. Quando ela passou na rua escura e na frente da casa abandonada, ele tentou levar a mulher lá para dentro da casa para estuprá-la. Ao ouvir os pedidos de socorro, os moradores invadiram o local, conseguiram deter a vítima e conseguiram deter o bandido, resguardaram a vítima e deram-lhe uma verdadeira pisa. Alô, pessoal do Nova Cidade, bora aprender a bater, meu irmão. O cara ainda foi andando para a viatura. Como é que deixa um estuprador andando ainda para a viatura? Ah, meu Deus, não tinha um pedaço de Paula, não, meu irmão. Daí atacaram e pegou o bandido, ainda pegou uns gatilhos de papo, pegou uma pisa de leve e foi levado pela polícia ao pronto-socorro Platão Araújo e logo depois foi levado ao 6º DIP para os procedimentos cabíveis. Estuprador, desgraçado, vagabundo, deveria ter partido desta para pior. Aí tem um que diz assim, não fala assim, Pelegrino, eu falo, se tiver um processo, Paulo Guerra resolve de novo. Olha, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã ainda continua repercutindo muito nas redes sociais. O latrocínio que aconteceu no município de Iranduba, mais precisamente no Cacau Pireira. O frentista Miquel Júnior Pantoja Santana, de 27 anos, foi covardemente assassinado na mão de 3 bandidos. Tudo aconteceu assim. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, era madrugada. Miquel estava trabalhando para sustentar a família, a filha que ele tinha de 4 anos de idade. Paulo, infelizmente, os bandidos chegaram e sem dó e sem piedade anunciaram o assalto, levaram a renda do posto, o faturamento do posto foi levado e uma pequena bolsa com os pertences
do Miquel. Após pegarem a renda, após pegarem o dinheiro da renda, após pegarem a bolsa do Miquel, eles já estavam indo embora quando um dos bandidos sacou o revólver e covardemente atirou no Miquel. O Miquel não estava fazendo nenhum tipo de reação, ele não estava reagindo ao assalto, ele estava entregando tudo, mas por pura maldade, por pura crueldade, o trabalhador foi friamente assassinado por um dos bandidos que acabou atirando sem ele reagir. Matou por maldade e a polícia já está dando uma resposta. Um dos bandidos já foi preso, infelizmente foi pego vivo ainda, mas deverá com certeza ficar muito tempo na cadeia. Tomara que a polícia chegue rapidamente aos outros 2 bandidos lá do Cacau Pereira, parece que eles são lá da área mesmo. Tomara que apodreçam na cadeia, bandidos covardes, cruéis, rapaz, nem sequer reagiu e ainda assim foi assassinado. Tomara que esses bandidos apodreçam na cadeia. Tomara que os outros 2, quando forem presos, comecem a reagir, a atirar na polícia e que eles partam dessa para pior. Revoltante, um jovem, um pai de família ainda muito jovem, deixando uma criança de 4 anos, acabou morrendo na mão de bandidos. Isso é revoltante e tomara que eles partam dessa para pior o mais rápido possível. Atropelamento! Morte na M070! Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, foi a noite de ontem. Eu passei no local, eu vi, eu estava lá quando passava pela estrada e via uma viatura da Polícia Militar na área e evitou outros acidentes, Paulo, que foi numa área muito escura e a polícia chegou rapidamente ao local, logo fez lá os primeiros procedimentos, colocando viaturas atravessadas na pista, com sinalização, um grande trabalho fizeram ontem os policiais lá do Iranduba, quando fizeram toda a cobertura, fizeram toda aquela situação para evitar mais acidentes lá na M070. É que naquele momento, Paulo Guerra, era por volta de 8 horas da noite, quando o homem foi atropelado. As primeiras informações dão conta que trata-se de um venezuelano que estava captando latinha. Eu vi o corpo completamente mutilado e as informações dão conta, Paulo, que além do carro que o atropelou, né, ele foi jogado no meio da pista, né, foi batido e foi para o meio da pista, e outros 2 carros que passavam logo atrás ainda passaram por cima do cadáver. Então ficou um corpo completamente mutilado. Uma viatura do SAMU foi acionada e atendeu o motorista que estava envolvido no acidente, que todo mundo disse que ele não teve culpa e ele passou mal e teve que ser atendido por uma ambulância do SAMU. Eu vi tudo, eu estava lá à noite de ontem na M070. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 43. Horas e 24 minutos em Manaus. Tivemos aí uma interrupção às comunicações com o Roberto Peregrini. Ele falava que eram 43 exames de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Esportes. Horas depois de dizer que Maradona passa bem e que não terá sequela neurológica por conta de cirurgia no cérebro, o médico do ídolo argentino Leopoldo Luque voltou a falar sobre o estado de saúde. Desta vez ele revelou episódios de confusão mental e disse que a internação deve durar mais alguns dias. O Grêmio repetiu o placar da ida e bateu o Juventude por 1-0 na noite desta quinta-feira no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A vitória, a 4ª seguida, veio em gol marcado por Tassiano no segundo tempo, sem o tricolor fazer um grande jogo, mas com a classificação garantida. Os duelos da próxima fase serão definidos em sorteio na manhã desta sexta-feira. O Grêmio volta a jogar no Brasileirão contra o Fluminense no domingo às 20h30 no Maracanã. O Juventude no mesmo dia encara o CRB no estádio Rei Pelé às 18h15 pela Série B. O primeiro jogo do técnico Abel Ferreira no comando do Palmeiras teve vitória por 1-0
sobre o Bragantino na noite de ontem no Allianz Parque e classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O Bahia foi certeiro e construiu sua vitória logo no primeiro tempo da partida contra o Melgar, disputada na noite desta quinta-feira na Arena Fonte Nova. O time baiano precisava vencer por pelo menos 2 gols de diferença para seguir na Sul-Americana, mas conseguiu bem mais que isso. Nos primeiros 45 minutos dominou as ações e abriu 4-0. Depois de União Santa Fé e Coquimbo garantirem vaga nas oitavas de final da Sul-Americana, mais 4 equipes avançaram nos jogos de 21 e 30 de ontem. Além do Bahia, que goleou o Melgar por 4-0, Independiente, Junior Barranquilla e Universidade Católica passaram de fase. Últimas notícias. Dólar fecha cotado a R$5,54, com perspectiva de vitória de Biden. Moeda norte-americana registrou recuo de 1,92%. O resultado é o menor desde 9 de outubro. A Bovespa avançou 2,95% e voltou a alcançar os 100 mil pontos. Bolsa de Valores brasileira fechou em alta de 2,95 a 100.751 pontos nesta quinta-feira. A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial para 2,9 milhões de trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. O pagamento desta sexta é para os trabalhadores nascidos em abril. 2,9 milhões vão receber parcela de R$300, enquanto 700 mil trabalhadores ainda terão direito à parcela de R$600. Para os trabalhadores que fazem parte do Bolsa, o pagamento da segunda parcela de R$300 foi concluído na semana passada e os créditos da próxima parcela terão início em 17 de novembro. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, a ajuda paga nesta sexta será acreditada em conta poupança social digital da Caixa, que poderá ser usada inicialmente para pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber o crédito nesta sexta-feira serão liberados no dia 21 de novembro. Governo reduz tarifa de importação de brinquedos de 35% para 20%. Medida aprovada pela Câmara de Comércio Exterior, a Camex, passa a valer em 1º de dezembro. Tarifa brasileira era a terceira mais alta do mundo, diz Ministério da Economia. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, defendeu que o governo deve passar a concentrar nas empresas e não nas pessoas físicas os programas de auxílio voltados ao alívio dos efeitos da pandemia na economia. Campos Neto afirmou que o país vem registrando aumento nas horas trabalhadas e foi um dos que mais gastaram com auxílio a pessoas físicas na pandemia. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Brasil tinha ao final de setembro 13,5 milhões de desempregados, número recorde. Já a taxa de desemprego passou de 13,6% em agosto para 14% em setembro, a maior de todo o período. Seguindo a legislação, o Jornal da Manhã faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com outras notícias. A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. 6h46 em Manaus. O Brasil registrou mais 609 mortes por Covid em 24 horas e se aproximou de 162 mil óbitos. A média móvel de novos casos foi de 16.837 por dia, a menor desde maio. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 5.614.258 brasileiros já tiveram ou têm um novo coronavírus. O prefeito de Macapá, Clécio Luiz Sem Partido, decretou o estado de calamidade pública na capital por 30 dias. A medida é em virtude do apagão que acontece em 13 dos 16 municípios do Amapá desde a última terça-feira. O problema afetou serviços básicos, comércios, telecomunicações e bancos, e os moradores formaram filas em postos de gasolina e tentaram estocar água potável. Para recuperar a eletricidade no estado, o Gabinete de Crise do Governo Federal lançou 3 planos para reverter o apagão. A partir desta sexta-feira, a baixa pressão que atua no litoral do sul e sudeste do Brasil desde o início da semana se aprofunda na atmosfera e dá origem a um novo ciclone extratropical. Este ciclone tem influência principalmente em alto mar, provocando vento forte com rajadas chegando a 100 km/h. No continente, o vento provocado por esse sistema vai ser mais sentido no litoral norte fluminense e região dos lagos entre a noite de hoje e amanhã de sábado,
com rajadas de intensidade moderada a forte entre 40 e 50 km/h. Primeiro indicado de Bolsonaro, Nunes Marques toma posse como novo ministro do STF. Cássio Nunes Marques substituiu o ministro Celso de Mello, que se aposentou após 31 anos no STF. Ex-advogado e ex-desembargador do TRF, ele tem 48 anos e pode ficar no Supremo até 2047. O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu à Justiça que o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos, perca o cargo se for condenado com trânsito em julgado no caso das chamadas rachadinhas, esquema em que o parlamentar fica com parte dos salários dos funcionários. O pedido consta da denúncia apresentada ao órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no dia 19. Com a assinatura de dois termos de cooperação na próxima terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça dá início à construção de um plano nacional de geração de trabalho e renda em prisões, uma das prioridades da gestão do ministro Luiz Fux. Os acordos serão assinados pelo presidente do CNJ no início da sessão ordinária às 14 horas com o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro, e com o presidente da Confederação Nacional de Municípios, Glademir Aroldi. Em mais uma demonstração de alinhamento integral com o presidente americano Donald Trump, Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que no próximo ano vai trabalhar no Congresso Nacional para que o Brasil volte a ter o voto impresso em 2022, quando concorrerá à reeleição. Sem citar os Estados Unidos, Bolsonaro disse em transmissão ao vivo nas redes sociais que é preciso ver o que acontece em outros países e buscar um sistema confiável. A partir de segunda-feira, Portugal estará em estado de emergência sanitária pelas próximas 2 semanas, permitindo que o governo fortaleça as medidas restritivas na tentativa de frear a pandemia. Entre as medidas que o decreto permitirá está a proibição de circular em via pública em certos períodos do dia ou em dias da semana. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, não descarta aplicar um toque de recolher como em vários países europeus. As contagens das cédulas das eleições dos Estados Unidos ainda não terminaram. Os dados da agência de notícias Associated Press indicam que Joe Biden conta com 264 delegados e que faltariam 6 para chegar a 270, o número mínimo para ser considerado vencedor. No entanto, outros jornais ou serviços de contagem não consideram que a disputa acabou no Arizona, cujos delegados a AP atribuiu ao candidato democrata. A contagem se arrasta em estados decisivos. A Geórgia ainda precisa apurar os últimos votos. Já Nevada desacelera e promete atualização nesta sexta-feira. Na noite desta quinta-feira, o presidente americano Donald Trump disse mais uma vez, sem apresentar provas, que está sendo roubado na apuração dos votos da eleição presidencial. Desta vez, entre outras acusações, ele apontou como fraudulentas as quedas nas margens que tinha de liderança em alguns estados. As transmissões das emissoras tradicionais ABC, NBC e MSNBC tiveram jornalistas entrando no ar enquanto Trump ainda falava, para alertar que o presidente realizava afirmações falsas. O presidente Donald Trump pegou o pior caminho político possível ao fazer um pronunciamento ontem à noite na Casa Branca para dizer que a eleição está sendo roubada pelo Partido Democrata, dizem articulistas políticos. É algo inédito na história americana um presidente não aceitar a iminente derrota e fazer acusações tão graves sem a menor prova. No fundo, o discurso foi uma admissão prática de que será derrotado ao final da contagem de todos os votos e, sobretudo, das cédulas enviadas pelo correio. A fala radicaliza a sua base eleitoral, especialmente a parcela que acredita em teorias conspiratórias e mentiras sobre fraude na votação. Os últimos números das eleições americanas, atualizados pela Associated Press, Biden passou Trump na Geórgia e fica muito perto de vencer a eleição, aponta projeção. E não houve alteração quanto aos números de delegados. Biden continuava com 264, Trump com 214. E no Senado, ao contrário do que se noticia, a disputa é grande. Ainda tem 4 cadeiras a serem disputadas e haverá segundo turno ainda em alguns estados. Senado 48 para os democratas e 48 para os republicanos. Na Câmara, os democratas têm maioria no momento. 208 contra 193 dos republicanos. E para governador, 27 para os republicanos e 23 para os democratas. Os principais jornais do país
destacam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Sem evidências, Trump chama de ilegais votos contra ele e diz ser vítima de fraude. A Folha de São Paulo. Russomano recua e empata em segundo com Boulos e França. Covas vai a 28%, diz Datafolha. O Estado de São Paulo. Emissora dos Estados Unidos cortam transmissão em que Trump mente sobre fraudes na eleição. Jornal Central, Correio Brasiliense. Bolsonaro quer mudar sistema eleitoral com volta de voto impresso. Valor Econômico. Ataque hacker paralisa STJ e Polícia Federal investiga criptografia de processos. Estado de Minas. Defensor da iniciativa privada, Partido Novo vota em peso contra a prorrogação da desoneração da folha. Jornal do Comércio no Recife. INSS vai reativar BPC/Loas cortado em 2020. Diário do Nordeste, Fortaleza. TSE aprova envio de tropas federais ao Ceará para reforçar a segurança durante eleições. Porto Alegre, 0 hora. Brasil registra mais 609 mortes por Covid e se aproxima de 162 mil óbitos. Edições impressas locais, o Centenário Jornal do Comércio. Fazenda Modelo do Amazonas para o mundo. A crítica. Exportações têm alta de 30% no Amazonas. Tem tempo. Governador do Amazonas diz a Mourão que preservação é prioridade. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Peregrini. A sonoplastia de rádio de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5 horas e 30 minutos.